Olá, boa tarde. Voltamos com o Senado agora. O fim do foro privilegiado para autoridades foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta segue para a votação em plenário. A proposição que nós fazemos... De acordo com a proposta do senador Álvaro Dias, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, em caso de crime comum, como corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio, todas as autoridades do país responderão a processo na primeira instância da Justiça. Atualmente, elas são processadas em um tribunal específico, como os deputados federais e senadores, que respondem no Supremo Tribunal Federal. É o chamado foro privilegiado. Todos os parlamentares defenderam o fim desse instituto. O formato do foro como nós temos hoje foi uma construção da junta militar dos 3 patetas da ditadura, em 1969. No mundo, não existe parâmetro qual tem no Brasil de autoridades com foro por prerrogativa de função. São 32 mil, senador Álvaro Dias, 32 mil. É do prefeito ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Manter ou prorrogar essa decisão do foro privilegiado não se aceita mais. Já chegou um ponto em que a sociedade enxerga como se criássemos uma casta diferenciada e que aquilo hoje passa a ser motivação para as pessoas que têm uma vida pregressa envolvida em crimes, buscar um mandato e para ter ali a blindagem do período do seu mandato eleitoral. O foro privilegiado está diretamente associado à impunidade, pois dá tratamento especial a alguns cidadãos, fazendo com que o julgamento deles se atrase mais do que o normal e o aceitável. É algo, portanto, intolerável. Precisamos acabar com essa verdadeira farra do foro privilegiado em nosso país. O relator, senador Randolfo Rodrigues, acolheu uma emenda proposta pelo senador Antônio Anastasia. Para evitar que uma autoridade tenha de responder à mesma acusação em diversas partes do país, ficou determinado que o foro será aquele em que foi aceita a primeira ação. Alguns senadores favoráveis ao fim do foro privilegiado disseram que outras dúvidas precisam ser esclarecidas. Por isso, vão apresentar emendas em plenário, onde o texto será analisado. Nós poderíamos assumir, senador Randolfo, o compromisso aqui de construir um texto a várias mãos, com o compromisso de ninguém pedir vista. Em relação ao que vier posteriormente, nós votamos. Agora, do jeito que está aí, você sabe para que é que serve? Para fazer debate político e fazer pose de ético, porque isso não passa na Câmara. Não podemos também ficar dependentes do que a Câmara poderá ou não fazer. O Senado tem que cumprir o seu dever, eliminar o foro privilegiado. Nós vamos aprovar aqui, mas eu me reservo ao direito de propor algumas mudanças operacionais e clarifiquem o texto no plenário através de emendas. O presidente do Senado comentou a proposta que acaba com o foro privilegiado. Eu acho que nós temos que fazer uma revisão nisso e acabar com a prerrogativa de foro, mas para todo mundo. Você não pode criminalizar a representação política apenas. A gorjeta do garçom pode entrar no cálculo da aposentadoria. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores da comissão também deram um grande passo para regulamentar as pesquisas clínicas no país. Relatório lido, faltava apenas a aprovação e ela veio por unanimidade. 11 votos a favor do projeto que estabelece um marco regulatório para as pesquisas clínicas. Cria um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, define sanções por faltas éticas e sanitárias e normatiza o uso do placebo e o acesso ao medicamento experimental. Segurança jurídica para quem faz e participa de pesquisas clínicas. Uma vitória dos pacientes que têm câncer,
Alzheimer ou outras doenças graves e que, através da pesquisa clínica, podem vislumbrar não necessariamente a cura, mas uma condição de vida melhor para enfrentar essas doenças graves hoje que atingem e matam tantos brasileiros. Segurança e condições melhores para quem faz a pesquisa e, acima de tudo, para aquele que se submete à pesquisa. Estou aqui vivo exatamente por isso, porque surgiu aquela pesquisa, eu me submeti na Universidade Federal da Bahia, do tratamento da extosomose, consequentemente tive minha cura e se eu demorasse mais tempo poderia não estar aqui hoje. Senadores da Comissão de Assuntos Sociais também beneficiaram os trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes e similares. O projeto aprovado nesta quarta-feira garante a gorjeta recebida no cálculo da aposentadoria. Hoje o nosso piso torna-se R$1.000 e poucos e com as gorjetas chega a mais de R$5.000 conforme a casa, R$3.000, R$2.000. Com isso nós podemos se aposentar com o valor integral do que nós efetivamente recebemos. A gorjeta ela entra e é contabilizada para o empregado na sua conta e com isso ela vai para a Previdência, que por sua vez incorpora para efeito de aposentadoria. Não vai ter dúvida nenhuma, agora é tudo legal. Os dois projetos ainda precisam ser analisados pela Câmara dos Deputados. A Comissão de Desenvolvimento Regional debateu na manhã de hoje o Plano Nacional de Fronteiras e os programas e políticas públicas para o setor. Do total de municípios brasileiros, pouco mais de 10%, 588 estão em área de fronteira, localizados em 11 estados, do Amapá ao Rio Grande do Sul. Para monitorar essas áreas, foi criado em 2008 um sistema integrado, que deveria receber 12 bilhões de reais em 10 anos. Mas nos 4 primeiros só foram investidos 300 milhões, isto é, menos de 10% do previsto para o período. Um estudo do IPEA aponta 16 pontos vulneráveis nas áreas de fronteira. Os crimes vão do tráfico de drogas, passando pelo contrabando, até a imigração ilegal e a evasão de divisas. Os municípios de fronteira são, na proporção, os mais violentos, o com menor índice de desenvolvimento humano, o com maiores demandas em relação a políticas públicas. Da mesma forma, o que nós vemos na fronteira, em função do tráfico de drogas, é um aumento muito grande do roubo e do furto de veículos, para que esses veículos possam atravessar a fronteira, serem vendidos ou irem para sucatas e serem destruídos e depois as suas peças serem vendidas. O meio mais utilizado do transporte de entorpecente Brasil-Bolívia, que é por meio de pequenas aeronaves, tá? E sequer nós temos aí um controle do fluxo de aeronaves nessa região. Não temos base da Força Aérea, não temos equipamentos da Infraero, então não temos esse controle. Vi também que existem equipamentos em que o Estado também não tem condições de manter, tipo aquelas lanchas, as lanchas que custaram quase R$1 milhão paradas, foram objeto de apontamento pelo TCU. Também na reunião de hoje, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que estende até abril de 2018 o prazo exigido para a apresentação pelos municípios dos planos de mobilidade urbana. A data anterior era abril de 2015. A não apresentação dos planos impede o município de receber recursos federais relacionados à mobilidade urbana. O ritmo das obras de transposição do Rio São Francisco foi tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. A estimativa é que os novos canais garantam segurança hídrica a cerca de 12 milhões de pessoas no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Aqui neste slide, o ministro da Integração Nacional disse na Comissão de Infraestrutura que 90,85% das estruturas de transposição do Rio São Francisco já foram concluídas. E afirmou: a água vai chegar às localidades do Eixo Leste, mais próximas ao litoral, em fevereiro do ano que vem. No Eixo Norte, que beneficiará, entre outras, a região metropolitana de Fortaleza, a previsão é setembro. E para o Rio Grande do Norte, dezembro de 2017. As obras da transposição do Rio São Francisco não estão paralisadas e não estiveram paralisadas em qualquer momento da gestão
do presidente Michel Temer. Governadores e senadores do Nordeste estão preocupados com a seca persistente na região. Eles acham que os prazos para as águas correrem deveriam ser menores. Nós temos 5 anos de seca. Não temos uma previsão de inverno ainda para 2017. E realmente as águas chegando ao Rio Grande do Norte apenas em dezembro. Sugerem ainda que o Exército se una às empresas privadas para acelerar as obras e amenizar as dificuldades da população. A partir de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estão crianças, mães, numa fila que passam 4, 5, 6 horas para receber do carro-pipa uma lata d'água. Ou então tem que comprar no mercado negro uma lata d'água por 10, 15, 20 reais. Para concluir o projeto nos prazos apresentados, o ministro afirmou que não está descartada a dispensa de licitação para obras no trecho norte, caso a seca persista. O entendimento já teria sido acertado até com o Tribunal de Contas da União. Acontecendo o fato concreto de um possível retardo no cronograma, acontecendo o fato concreto de uma nova estiagem acentuada como nos outros anos, e em janeiro nós já saberemos disso, aí nós teríamos condição de avançar num plano B a respeito do tema. A Comissão Mista da Medida Provisória 746, que muda as regras do ensino médio em todo o país, aprovou o relatório do senador Pedro Chaves. Foram 16 votos favoráveis e 5 contrários. A MP ainda precisa ser aprovada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado até o dia 3 de março. Entre as mudanças feitas pelo relator e acatadas pela comissão está a volta da obrigatoriedade do ensino de artes e de educação física. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Boa tarde.